Já Vasco e News Old Boys assinaram, enfim, contrato para compra ou para transferência do Sforza, volante de 21 anos de idade, que pertence ou atua pela seleção argentina no pré-olímpico. Assim que o torneio acabar, ele já se muda direto para o Rio de Janeiro para assinar contrato, realizar exames médicos e iniciar sua nova vida no clube. Operação de 5 milhões de dólares, podendo chegar a 6 com bônus. Vasco adquire 80% dos direitos econômicos. Queria te atualizar sobre Duqueiroz, especulado nas últimas horas como possível reforço do Corinthians e do Vasco. No Corinthians, posso assegurar que não há negociações, de informação que me foi passada por um dirigente alvinegro. Sobre o Vasco, conversei com Guilherme Miranda, um dos empresários do Dudu. Ele admitiu que existe chance de negócio, que as tratativas hoje entre Vasco e Zenit são para um empréstimo de uma temporada. Mas vamos às notícias. E eu vou começar justamente com os relacionados do Vasco para o jogo contra a equipe do Audax na Arena da Amazônia amanhã, 9h15 da noite, quinta-feira, 9h15, no horário do Rio. 24 jogadores viajando, sem Dimitri Payet, que está suspenso, e sem Pablo Verratti, como revelou o Ramon Dias e também o Emiliano Dias. Ele tem aquela fissura e vai se recuperar. O jogador vinha jogando no Sacrifício. E os novos contratados viajaram. Os goleiros que viajam: Léo Jardim, o Kehler, que veio do Internacional, e o goleiro House. Os laterais: Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Lucas Piton e o Vitor Luiz, também nova contratação. Zagueiros: João Vitor, Medel, Maicon, Léo e o Robert Rojas. Os jogadores de meio campo: Pablo Galdames, Pablo Galdames, que é chileno, Zé Gabriel, Praxedes, Matheus Carvalho e o Deluca. Atacantes: o Adson, o David Serginho, o Ryan, o Eric Marcos Rossi e o garoto Paixão. São esses os jogadores que o Vasco leva lá para Manaus. E a provável escalação vascaína: pode optar aí o Ramon em dar uma preservada em alguns titulares, testar outros jogadores. Ele pode começar com Léo Jardim, Paulo Henrique ou Robert Rojas, Maicon, Léo e Vitor Luiz, fazendo a sua estreia. Matheus Carvalho ou Zé Gabriel. O Pablo Galdames deve começar jogando já para ganhar ritmo de Vasco. E Praxedes, Serginho ou Rossi, o Adson e o Ryan é um provável time do Vasco da Gama. Deixa eu trazer os dois novos contratados, O Adson, ele que saiu recentemente do Corinthians, já retornou da Europa e falou por que voltou. Primeiramente, quero falar que eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. E, cara, com certeza, acho que todo jogador sonha ir para a Europa. Fui lá para a França, fiquei muito feliz, tive uma grande experiência lá. E, como o Alexandre falou, ele me ligou, me contou sobre o projeto que o Vasco tinha, falou que via muito potencial no meu futebol, e foi isso que brilhou os meus olhos, Que eu sei da grandeza do Vasco, sei que se eu fizer um bom trabalho aqui eu vou ficar marcado na história do clube. Então isso foi um dos principais fatores que me motivou a voltar para cá. Agora, Adson, você passou pelo futebol francês, E ficou pouco tempo, mas como que você volta? Mais experiente, com mais vontade de vencer? Explica aí. Ganhei muita experiência esse período que eu fiquei na França. Acho que eu voltei mais maduro em questão de futebol, em questão de não só dentro de campo, mas como fora também. Eu acho que quando você vai lá fora, você sempre colhe muitas coisas boas, tenta extrair o máximo que você pode. Então, acho que eu volto para cá com a mentalidade ainda mais de querer vencer, como todo mundo sabe. Falei já também a grandeza que é o clube do Vasco. Então eu espero que a gente consiga assim fazer uma grande temporada, não só essa, como o período que eu for ficar aqui, e que a gente seja muito vitorioso.
Outro que está retornando também ao Rio de Janeiro é o Vitor Luiz. Já teve uma bela passagem pelo Botafogo e ele fala que está feliz no Vasco e volta a trabalhar com Alexandre Matos e destaca a importância que foi o trabalho do Alexandre. Ele lá estava antes e depois da chegada do Alexandre no Palmeiras. Fala pra gente, Vitor Luiz. Estou extremamente feliz de estar podendo viver esse ambiente novamente. Cara, eu não só ouvi dele, como eu já pude conviver, né, com os projetos dele. E quando eu pude conviver, hoje o Palmeiras é o que é por conta do que ele reformulou tudo lá dentro. Eu vivi as duas épocas, falando um pouco de lá, eu vivi as duas épocas lá dentro e sei o que foi o projeto dele lá dentro. E hoje o Palmeiras tem que dar muito valor ao que foi feito naquele projeto. E creio que aqui vai ser da mesma maneira. Acredito muito nisso. O grupo é um grupo trabalhador, um grupo que tem muita qualidade. Então eu vim de olhos fechados e com o coração muito aberto e com muita vontade de vencer novamente. Agora a gente quer saber sobre essa concorrência na lateral esquerda. Hoje o Lucas Piton é considerado um dos melhores laterais pela esquerda e quero que você também fale desses poucos dias que está com o grupo. Tem sentido este grupo vencedor, com fome de conquistas? O que você explica para a torcida do Vasco? Cara, sinceramente, eu acho que o que forma um grupo forte é a concorrência diariamente nos treinamentos dos jogadores. Costumo falar que quem tem um não tem nenhum, né? E nós viemos aqui para... Eu vim aqui para tentar ajudar o grupo da melhor maneira possível. O Piton é um excelente jogador, vem demonstrando isso também. E eu quero conquistar o meu espaço dentro do grupo a cada dia. E eu vou poder demonstrar isso com muita vontade, com muita liderança, ajudando os companheiros, mostrando o meu dia a dia, mostrando nos jogos. Então eu creio que todos nós vamos poder nos ajudarmos e vou lutar pelo meu espaço também. E falando sobre isso, cara, eu acho que para formar um grupo vencedor, você precisa ter pessoas com mentalidade vencedora. Muitas vezes você vê grupos que têm muito nome e não chega longe porque não tem uma mentalidade vencedora. Pessoas com fome de vencer. E eu vejo isso aqui dentro, muito. Esse pouco período que eu estou aqui dentro, eu vejo jogadores incomodados às vezes com... alguma jogada que não aconteceu, não acomodado com pequenas coisas. Então, assim, o grupo tem uma mentalidade muito vencedora e tem pessoas de nome que está com fome de vencer também. Então, eu venho com essa fome. Já fui campeão de alguns campeonatos super importantes e sei o quão gostoso é. Então, eu quero poder reviver isso, quero poder conquistar isso com a camisa do Vasco. Então, o Vitor Luiz, lateral esquerdo da equipe vascaína, ele que deverá estrear amanhã. Outra notícia que vem circulando, o volante Duqueiroz, de 24 anos, ex-Corinthians, que está no Zenit, é um daqueles nomes que o Alexandre Matos colocou para 777 para substituir aí o Jair e também o Paulinho, dois jogadores que vão passar por cirurgias de joelho e vão parar por tempo indeterminado. O Duqueiroz, ele já ganhou uma boa experiência na Europa, fez muitos jogos pelo Corinthians também e é um nome que agrada bastante. O Juan Esforça, jogador do Newell's, lá da Argentina. Vasco e Nils já assinaram os documentos. O Juan Esforça está com a seleção da Argentina no torneio pré-olímpico da Venezuela. Amanhã joga contra o Paraguai e o Brasil joga com a Venezuela. E no domingo tem Brasil e a Argentina. Depois... Então, né, rapaziada, o Vasco joga hoje 9h15 da noite contra o Audax, né, pelo Campeonato Carioca. O Vasco vai desfalcado do Pablo Veguete, né, com uma fissura na costela, e também
Payet, né, suspenso. O Vasco já tem aí, apresentou, né, o Adson e também o lateral esquerdo, Vitor Luiz. Né? Então, o Vasco vem se reforçando, né, apesar dos apesares, a dificuldade aí com a 777 de contratar jogador, né, mas o Vasco vai caminhando aí e espero que dê tudo certo, que o Vasco consiga as contratações que deseja. 777 vem barrando algumas contratações, mas espero que dê tudo certo e o Vasco consiga contratar. E assim vai indo, né? Então esperamos aí que cheguem mais reforços, né? O Vasco busca aí mais jogadores, mas depende do aval da 777 para poder o Vasco fazer as contratações, né? 777 deseja um tipo de contratação, enquanto Alexandre Matos e Ramon Dias desejam outra para reforçar a equipe. Fica num impasse que não leva a lugar nenhum. Então deixa aí nos comentários, se tiver notificação, compartilha esse vídeo aí para mais gente.